patrimônio histórico pode ser caracterizado por um bem ou um conjunto de bens culturais ou naturais que possuam valor para uma localidade, região, país ou para uma humanidade em geral, e que, tornando-se protegidos, serão preservados para o uso de todos os cidadãos. A cidade de Erechim foi fundada em 1918 e colonizada principalmente por poloneses, italianos e alemães. Foi uma das primeiras cidades brasileiras desenhadas e teve seu traçado viário inspirado em conceitos urbanísticos presentes em Paris e em Washington. Poderá ser material, também pode ser imaterial, ou visual, ou de sentimento. Pode ter uma concentração de patrimônios históricos, mas que são patrimônios éticos e de sentimento daqueles moradores que fizeram aquele espaço ou aquele local. Art Déco é um termo francês que significa arte decorativa. Esse estilo surgiu na França em 1920. Veio para o Brasil em 1922, na Semana de Arte Moderna, em São Paulo. A grande transformação da arquitetura de Erechim teve início em 1931, com a proibição das construções de edificações de madeira na área central da cidade. Erechim recebe suas primeiras construções em Art Déco no final dos anos 30, com as obras do austríaco José Pou. Todas as edificações eram de madeira, casarões de madeira, as lojas eram tudo de madeira. Um belo dia, claro, o pessoal começou a ficar um pouco ansioso, assim, os empresários, os comerciantes. Não, mas isso aqui já é uma coisa antiga e tal. E por um motivo ou por outro acabaram demolindo tudo aquilo. Houve uma coincidência dos incêndios, tá? Mas assim, na verdade, tu nota que a cidade quis mudar, tanto que não reconstruíram casas de madeira, tá? Funções legais ou da própria anseio da sociedade mudar, começaram a construir novas casas todas de alvenaria, que são as que ainda hoje existem. Dentre as variações de Art Déco existentes na cidade, predominam o estilo streamline e o escalonado. O estilo escalonado apresenta formas geométricas em sua concepção, valoriza as novas tecnologias construtivas e decorações abstratas. Posterior ao escalonado, o estilo streamline atinge seu auge entre as décadas de 30 e 39, remetendo a elementos náuticos como escotilhas, pilares, mastros e proas de navio, utilizando formas arredondadas. Art Déco, né, que são deslumbrantes, que são lindos, que estão, vamos dizer assim, representando aquela época. Nós podemos citar um que eu acho fantástico e que na minha infância eu consegui usufruir daquele potencial que ele era, que era o Café Graziotin. Hoje é um prédio assim, bem estruturado, né? Um prédio bem formado, mesmo que a funcionalidade não é a mesma da época que ele foi formado, que era um café tão fantástico. Ele tinha, além de ter uma comida boa que lembrava a época, que fazia as festas daquela época, ele tinha música ao vivo. Então ele era o ponto de congregação das pessoas daquela geração, dos anos 50, 60. E eu me lembro que todo mundo queria passar na frente do café porque era lá que aconteciam as coisas. Então, vocês vejam a história dele, que importante que é. E hoje ele é uma loja bem formada, com características ainda restauradas. A arquiteta preservou o piso e alguns detalhes de parede. Esse é vamos dizer assim, um prédio físico muito importante para nós.
nós. O outro prédio que é daí diferente na sua forma de construção, ele tem aquele chamado marquesita, um reboco que tem uns brilhos, não sei se vocês já observaram, e ele é cor-de-rosa, é um avermelhado da cor do tijolo, que é a Casa Flori. Hoje ela tem 2, 3, 4 atividades lá. É outro prédio físico que tem tudo muito bem formado, tem janelas diferenciadas, um telhado diferenciado, tem um avarandado. Outro prédio importante que representa bem a Art Deco é a esquina onde tinham as baterias Contini do Caron, e hoje tem uma farmácia que também tem várias atividades ali, né? Ele foi mais ou menos restaurado agora por agora, onde trocaram as janelas, botaram janelas de alumínio, mas até que não descaracterizou tanto, mantiveram uma pintura bem legal, bem preservando o reboco, e ele ficou removido, ele tomou corpo ali, ficou lindíssimo. O Madaloso, que é um dos prédios que ficou o nome Madaloso porque é tão forte, que hoje ele nem é mais Madaloso, mas ele continua sendo chamado carinhosamente, vamos dizer assim, o prédio Madaloso, que ali foi vamos dizer assim, a potencialidade mais forte que o município teve na era da madeira, da industrialização da madeira, da formação de mão de obra. E quando ele foi construído em 3 etapas. Então a primeira etapa, que é a etapa nossa da Art Deco, com depois toda a repetição dos pavilhões, já foi demolido na sua essência, metade, ficou sobrando um bico, a ponta do navio, que não sei se de alguma forma a gente artisticamente pode trazer ele de volta para o valor que ele tinha, mas ele ficou muito comprometido. Ele não é mais a beleza que ele era, né? Mas ele é fundamental por ser um patrimônio de lembrança em todos os sentidos, assim, não só funcional, mas pela estética que ele tinha. Eu vou começar de outra maneira. Eu acho que assim, existe uma distorção das nossas, eu diria assim, da nossa sociedade aqui no Brasil, que é no entendimento assim, de que para ter progresso tu tem que ter tudo novo, tu tem que acabar com o velho, tu tem que riscar aquilo porque tem que construir novo, né? E Erechim tem momentos em que tu vê isso acontecer. Existia um plano diretor que definia uma altura, inclusive, do prédio. Deveria ser uma cidade mais horizontal, com prédios baixinhos. Tem condições, tem espaço. Não, mas não podia. Tem que ser prédio alto, porque é isso que é o moderno. Então, Erechim tem muito anseio pelo novo, pelo moderno, para parecer uma cidade moderna. Por outro lado, graças a Deus, tem movimentos internos que sempre gostam de manter coisas que lembrem a história, né? E a questão assim, é conseguir levar para aquela população, dos jovens, dos velhos, para todo mundo, que não precisa, que é um fator de progresso preservar. Cada vez mais, ainda mais atualmente, com a questão toda da sustentabilidade, já está se vendo que não dá para destruir, que a evolução não implica em destruição, né? Tem que trabalhar aquilo que tu tem e fazer aquilo se adaptar às tuas novas necessidades. Que é isso que fazem, então, os países mais desenvolvidos culturalmente e até economicamente do mundo. Cara, eles pegam o que tem e eles retrabalham, então, internamente, eles reciclam aquilo, né? Já não é necessário apenas assim, preservar, preserva alguma coisa que é mais importante. No caso da Europa, muitas vezes eles preservam as fachadas, que mantém o espaço urbano como ele era antes, e reciclam o interior de prédios.
Tem que avaliar casa a casa, tem gente que não pode reciclar, tem que manter exatamente como era, para possibilitar que as novas gerações entrem e possam viajar ao passado, como é que se sentiam aquelas pessoas que foram os seus pais, avós, bisavós, como é que eles viviam, como era. Eu acho que isso é fundamental para uma pessoa ter noção de como era antes, de como é agora, e para começar a pensar como é que poderá ser, né? Realmente conseguisse colocar como um polo do Art Deco, como uma coisa importante, o Art Deco tanto que vocês estão trabalhando em cima disso, e não em cima do eclético, que seria talvez muito mais. O Art Deco é uma coisa assim, internacionalmente valorizada, né? Começou com Miami, em todos os lugares na Índia, onde tem Art Deco, o Art Deco. Então isso em termos de valorização da cidade, o prefeito fez turismo, quer ou não, a gente precisa usar o turismo, é isso que mobilizou também a Europa nesse tempo. O prefeito de turismo, o prefeito de uma marca para a cidade, que ele tinha muitos anos vem procurando assim, qual é a minha marca, o que eu sou, né? Então eu acho que essa coisa de arquitetura, de arte, de design, é uma coisa que o design também tem uma certa desenvolvimento. Eu acho que o mais importante de tudo é a conscientização. Então, como é que tu faz uma conscientização numa comunidade? Pela educação. Então, se a gente pudesse atingir, vamos dizer, as escolas com programas específicos, onde as crianças participem, por exemplo, na Europa, elas saem da escolinha pequenininhos e já vão para o museu, vão visitar os museus, vão aprender o que é uma pintura que está preservada lá. E nós aqui precisamos cultuar isso aí. Então, a única forma de nós fazermos uma preservação em qualquer área, eu acho que é a conscientização. É pela educação. Outro caminho não tem.